cumprimentando especialmente cada um de vocês com um abraço virtual, cheio de carinho, cheio de saudades, mas muito feliz e motivada por estarmos completamente unidos aqui pelo conhecimento. Para que a nossa primeira live tenha sucesso, eu vou pedir que vocês tomem alguns procedimentos, tá ok? Por gentileza, desliguem os seus microfones. Por favor, todos desliguem os seus microfones. Isso, pessoal. Obrigada. Todos desligando os seus microfones, fica um pouco mais fácil para nós conseguirmos, então, realizarmos a nossa live. Para que não tenha microfonia, para que não dê eco, para que tudo saia da melhor forma possível. Pessoal, nós gostaríamos, né, de ter tido a nossa aula inaugural, mas ela precisou mudar de roupagem. E nem por isso ela vai deixar de ser especial. Ela vai ser a primeira aula aqui para acadêmicos e acadêmicas do nosso curso, em especial para as turmas de primeiro semestre diurno e noturno, com a sua aula inicial. Eu gostaria também de convidar para falar alguns minutinhos para nós, algumas palavras e nos saudar, a professora Michele, enquanto ela se prepara para entrar no ar. Eu cumprimento aqui todos os professores do curso de Direito, todos os professores e professoras. Tá? Feliz por esse momento inédito. Prof. Michele, contigo a palavra. Boa noite a todos, que alegria estar aqui na primeira live do Direito. Agora há pouco estávamos no blog do Rafael Nemitz e fizemos o anúncio desta atividade. Queridos e queridas do nosso colegiado, nossa saudação inicial é nossa professora Fábio, coordenadora do curso de Direito, professora, a quem muito honra ser minha coordenadora neste curso, que eu tenho tanto carinho. Quero cumprimentar em nome da professora Fábio, todos os colegas do curso de Direito, todas as nossas colegas que fazem acontecer. E, neste momento de pandemia, é muito importante a nossa gratitude, a nossa atitude de gratidão a cada professor e professora que tem feito o seu melhor para que tudo aconteça da melhor forma e mais próxima possível de todos vocês. A nossa vontade, certamente, é estarmos todos irmanados para ouvirmos, né, a palestra de hoje à noite sobre o Tribunal do Júri. Mas, como isso não foi possível, o fazemos dessa forma, com o nosso máximo carinho e entusiasmo. Então, parabéns, prof. Fábio e colegiado por esse importante momento. Saudação aos nossos acadêmicos e acadêmicas do curso de Direito, que fazem acontecer. Que bom ver tanto microfonezinho aqui na minha frente, tantos nomes, vocês são muito importantes para a gente. E desta feita também o nosso reconhecimento e agradecimento aos egressos e egressas do curso, que também vejo que aqui estão. Sejam todos muito bem-vindos, que tenhamos uma primeira live, que possamos aprender muito juntos. Estou muito feliz por participar deste momento histórico do curso. Temos que retirar dessa situação de pandemia o melhor dos aprendizados. E penso que o melhor dos aprendizados seja, assim, pelo conhecimento. Uma boa noite, que a energia cósmica nos aproxime ainda mais e que tudo isso passe bem rapidinho. Obrigada por... Ah, perdão! Desculpem, é que a filha chegou aqui do lado. Então, eu fiquei nervosa, mas a nossa saudação e agradecimento ao nosso palestrante de hoje, advogado e professor Jean. Seja muito bem acolhido por este curso de Direito da URI Santiago. Uma boa noite a todos. Um abraço bem carinhoso. Muito obrigada, prof. Michele, nossa diretora-geral e nossa professora do curso do Direito, que também já tem inaugurado aí um projeto de extensão através do nosso PASE, e nós estamos reiterando os convites a todos os acadêmicos e acadêmicas.
Muito bem lembrado, os nossos egressos queridos aí estão. Já vi alguns microfones, alguns dando um oizinho. Muita saudade sempre de vocês. Mais uma vez, então, reiterando o que a professora já mencionou, agradecemos de forma especial ao nosso palestrante desta noite. E enquanto eu vou ficar aqui dando uma de operadora técnica, já vou passar a palavra ao professor Felipe Antunes Martins, que vai falar a respeito do currículo do nosso palestrante. E também vou deixar que ele seja o mediador, né? Já que eles têm uma amizade aqui muito grande, eu vou deixar, então, que ele seja o nosso mediador e vou ficar aqui só, tá? Como operadora de informática, que é o que eu tenho feito nesses últimos dias. Obrigado por fazerem parte desse momento muito especial do nosso curso, a nossa primeira live, que eu espero que seja a primeira de muitos. Um abraço e um ótimo evento para todos nós. Boa noite a todos. Todos me ouvindo? Todos os colegas presentes na live, todos os nossos alunos, todos os egressos, e ao ilustre amigo Jean Severo, doutor Jean Severo, gostaria de dizer mais uma vez aí que é uma satisfação poder contar contigo. Para quem não conhece, aí o Dr. Jean é um grande parceiro nosso, já esteve na universidade palestrando em outros momentos, a gente falou sobre o Tribunal do Júri. O professor Jean iria iniciar o nosso curso de pós-graduação em Ciências Criminais, mas em razão aí desse evento atípico do Covid, tivemos que postergar o início. De qualquer forma, quando sair nosso curso, vamos contar aí com o professor Jean para que ele inicie as atividades. Queria dizer que a participação vai contar contigo, meu amigo. Para quem não conhece, o Dr. Jean é professor de Direito Penal, de Processo Penal, mestre em Ciências Criminais, advogado militante no Tribunal do Júri, e está em vários casos aí midiáticos, como o caso envolvendo o menino Bernardo, o caso da Boate Kiss, dentre outros casos que ele vai contar um pouquinho para vocês. Então, sem delongas, meu amigo, contigo a palavra aí, satisfação, seja bem-vindo. Ô, meu irmão, que satisfação. A satisfação é minha, né? Poder estar falando contigo e com todo esse povo maravilhoso. Eu tive a oportunidade de palestrar em Santiago com vocês, meus amigos da URI, e fiquei realmente encantado com o tratamento e com a atenção de todos os alunos, os professores. Fizemos uma bela amizade e eu me sinto honrado em fazer parte hoje dos professores que vão ministrar após, né? Também tinha o convite para a aula inaugural após o júri da Boate Kiss, que não aconteceu por culpa exclusiva do Ministério Público, que não quis nos enfrentar no júri, porque sabia que o nosso cliente ia ser absolvido, né? Então, é uma alegria poder dividir conhecimento com vocês, agradecer às professoras Fabiana, Michele, aos egressos, aos alunos, e poder, dentro da minha humildade, da minha pequenez, dar um contributo daquilo que eu sei melhor fazer, na minha modesta opinião, que é o Tribunal do Júri, né? Nós escolhemos esse tema, né, processos midiáticos, né? Eu tive, graças a Deus, a oportunidade, juntamente com o meu colega, Dr. Gustavo Nalgos, e com outros profissionais, de atuarmos no maior júri da história do país até agora, né? Por que eu digo o maior júri da história do país até agora? Porque o caso de Bernardo foi, né, um júri que rompeu fronteiras. Nós atingimos 9 milhões de pessoas e, em determinado dia do plenário, o repórter da Veja me declinou isso, da minha fala, nós conseguimos, inclusive, bater a novela das 9 da Globo. Então, nós conseguimos ingressar em todos os lares através daquele plenário. E eu confesso para vocês que eu e o doutor Gustavo, juntamente com a nossa equipe, nós nos preparávamos para mais um júri, tá? Então, eu nunca pensei que esse júri ia atingir este número gigantesco de telespectadores. Agora, quando eu
cheguei no plenário e olhei aquele monte de imprensa, pensei, meu Deus, o que vai ser isso aqui? Né? Porque foi um júri transmitido ao vivo, pelo Tribunal de Justiça, pelo YouTube, assim como vai ser o júri da Kiss. E creio eu, cá com os meus botões, que o júri da Kiss vai ser ainda maior. Né? Ele vai transpor tranquilamente o país, porque tem assim, uma visibilidade muito grande. Né? Então, o caso Bernardo serviu para nos dar assim, uma ideia do que vai acontecer no caso Kiss. Então, hoje a gente estava preparado, Felipe, para fazer esse júri, estudado há 3 meses em 12 mãos, que eu digo, tinha muita gente estudando esse processo. E quando nós começamos a utilizar a imprensa no bom sentido, quando o nosso cliente começou a falar para Santa Maria o que tinha acontecido, o Ministério Público ingressou com um recurso atrás do outro no Tribunal de Justiça, no STJ, para conseguir fugir desse júri. Né? Então, eu te digo com tranquilidade que o nosso cliente em Santa Maria ele ia ser absolvido assim, tranquilo. Tá? A prova era toda favorável, é favorável a ele. Mas Santa Maria, ele sozinho sendo julgado, o MP tinha, porque promotores experientes foram designados para esse júri, inclusive que não são os promotores naturais do caso, né? Não são promotores de Santa Maria. Vieram buscar a doutora Lucelena de Porto Alegre, uma promotora que tem 1000 júris. Vieram buscar o doutor Davi Medina, promotor de Porto Alegre, que é especialista, né, em dolo e culpa nessas partes do direito. Então, eles perceberam, no meu sentir, que nós teríamos uma absolvição e isso ia causar um impacto muito grande no Estado, sei lá, ou no país, e correram do júri. Né? A verdade é essa. O júri não saiu da Boate Kiss por culpa exclusiva do Ministério Público. E aqui quem está te falando é um advogado que hoje tem 205 júris como advogado, 173 absolvições. Hoje no país a gente tem o maior número de absolvições. Hoje quem está te falando é um advogado que divide palestras com o melhor advogado do Paraná, o melhor advogado de Minas Gerais, o melhor advogado do Paraná. Nós trocamos muitas ideias nas nossas confrarias e é isso que eu venho trazer para vocês. Sobre a mídia, o nosso processo é o júri midiático. Ele é mais difícil? Ele é mais difícil. Para vocês terem uma ideia, hoje eu tenho o júri da Boate Kiss para fazer, que eu acho que não sai esse ano, porque eu não vejo como sair um plenário do júri esse ano com esse coronavírus. Vocês imaginam, eu sou gritão, Gildo de Freitas já falava, todo gaúcho é gritão. Vocês imaginam eu passando gotículas dos meus gritos para os jurados, né? Vou contaminar todo mundo lá. E com máscara não dá para fazer júri, né, tia? Não tem condições. Então, eu vejo que esse ano não sai mais júri. Tá? Então, o júri da Boate Kiss não saiu por culpa do MP e vai continuar sendo culpa do MP ele não sair esse ano, porque o júri estava marcado para o dia 16 de março, com Santa Maria preparada para receber o júri. O juiz Ulisses Lousada trabalhou de uma forma gigantesca para esse júri sair, mas o MP correu. Então, eu acho que esse júri não sai esse ano, ele vai ser marcado para o ano que vem. Tá? Agora, o que acontece? Como a gente está acostumado a trabalhar muito em muitos plenários, vocês sabem, e eu não tenho por que esconder de vocês que hoje eu faço a defesa de supostos líderes de facções criminosas aqui do Rio Grande do Sul. E o que acontece? Como eles são ligados ao tráfico e ao homicídio, o júri, por ser conexo, busca esses crimes, a gente acaba tendo que trabalhar no júri. Nós fazemos muitos júris desse pessoal. Nos surgiu um caso de grande repercussão na cidade de Novo Hamburgo. Né? Uma apreensão milionária, mais de 2 milhões de reais, muitas armas, outras situações paralelas ao júri, uma menor apreendida, pai e mãe preso, aquela coisa toda. Então, hoje eu tenho como esse o principal trabalho que eu estou realizando. Eu peguei esse processo já na fase de delegacia, e isso é bom, onde nós estamos começando a trabalhar de uma maneira de mostrar
para a comunidade, para o Conselho de Sentença de Novo Hamburgo, que não é bem aquilo. Nós pegamos esse processo com a família praticamente condenada por todos e de semana passada para cá começamos a usar o quê? A mídia ao nosso favor no bom sentido, não querendo agir de má fé, mas fazendo o quê? Que a defesa começasse a ter um pouco de voz, porque até ali estava sendo ouvido o Ministério Público e o delegado de polícia. A defesa não estava sendo ouvida. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos a menor, a menina que está envolvida nisso, que assume a autoria dos disparos de arma de fogo, e ela começa a dar sua versão, e eu percebo claramente que as estruturas começam a tremer, porque só tinha a verdade do Ministério Público e do delegado. E no momento que a defesa começa a colocar a sua fala, a gente percebe o quê? Que a importância da defesa se manifestar nas mídias. Tem um ranço, gente. O advogado só deve falar no processo. Isso aí não é bem assim. E não é só eu que estou falando. Eu tenho o privilégio de dar palestra com o Daledoni, que trabalha no caso Brits. Eu tenho a oportunidade de dar palestra com o advogado que trabalhou no caso Bruno, que é o Zanoni, Américo Leal, que trabalhou no caso Bruno, trabalhou no caso dos Carajás, o processo da Dorothy, daquela senhora. Então, a gente que já trabalhou com processo midiático. E a gente converge que o advogado de defesa, nós advogados, devemos sim saber usar a mídia ao nosso favor, esclarecendo realmente os fatos. Por quê? Não vamos esquecer. Quem é que vai fazer o julgamento daquele réu? Não é a comarca? Não é a sociedade? Quem julga não é o jurado? Então, essa informação tem que chegar para ele. Não adianta só o âncora do canal X ficar dando a sua opinião a um cara despreparado, que não sabe nada de penal e processo penal, dando conversa mole, criando opinião em cima de algo que ele não sabe. Tem um momento que a defesa tem que aparecer no processo midiático, e aí sim, olha, a coisa aconteceu dessa maneira, o autor desse homicídio foi essa pessoa, o crime aconteceu por esse motivo, e agora quem vai decidir e vai julgar é o Conselho de Sentença daquela comarca. Então vocês têm que começar a pensar o seguinte, e isso eu fui aprendendo aos poucos, né? Que determinados processos nós temos sim que utilizar a mídia de uma maneira favorável à defesa e colocarmos já a nossa ideia processual. Eu não tive dificuldade nenhuma nesse caso, nesse processo que está rolando, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, de já declinar e informar com tranquilidade e brevidade total a tese defensiva, qual seja, legítima defesa própria e de terceiro. E eu estou dizendo, eu vou chegar no júri com a tranquilidade de quem fez 205 júris como advogado e 184 como estagiário do Prestes, que é nosso professor também na pós-graduação. E aqui eu venho dizer para ti, Felipe, nós temos o melhor corpo de professores de pós-graduação do estado do Rio Grande do Sul. Vocês estão de parabéns. Professor Prestes, para vocês terem uma ideia, é o maior tribuno que eu vi atuar na minha vida, e eu tive o privilégio de ser estagiário desse homem. Esse cara sabe demais, ele é um fenômeno. Então, com ele eu pude aprender toda essa situação de júri e depois aprender mais ainda a importância de saber utilizar esses meios de comunicação em processos midiáticos, né? Para que eu obtenha um resultado mais favorável no plenário. Gente, quando eu fiz o caso Bernardo, eu confesso para vocês que eram 40 e poucos volumes, 46, tá? Cada volume que eu folhava daquele processo, eu não via luz naquele processo. Porque a minha cliente, ela dava o intercrimes, você já deve saber, toda a caminhada criminosa. Então eu dizia para todo mundo, olha, vai sair condena aí, ela vai ser condenada. Mas quando a defesa falou no plenário, teve lá um bookmaker, uma aposta entre os jornalistas, que vieram até mim e disseram, a tua cliente vai ser absolvida no irmão.
o pai e a madrasta vão ser condenados. Eu disse para eles, meus amigos, ninguém vai sair absolvido daqui. Está todo mundo condenado. Por quê? A gente tem experiência nisso aí. O que aconteceu? Todo mundo condenado. Agora eu falo com tranquilidade para vocês. Por exemplo, o caso Kiss. É a maior aberração jurídica, a maior vergonha jurídica. E o Ministério Público, eu vou falar para vocês, meus queridos alunos, já formados, professores que estão aqui, é a maior vergonha, a denúncia do caso Kiss é a maior vergonha que eu já vi na minha vida. Tu tentar atribuir dolo eventual à conduta daquelas pessoas. Para vocês terem uma ideia, o meu cliente era um holding. Eu tive que estudar, porque eu sou chucro. Eu gosto de ver, escutar Baitaca, de Freitas. Eu fui ver o que é holding. Holding é o chinelão da banda. O cara que ganhava 50 pila para montar aparelho, para entregar uma água para alguém e acabou. Ele era um freelancer. E aí denunciaram o rapaz com dolo eventual. Mas isso não se cria em lugar nenhum desse mundo. E é com essa energia que a gente ia trabalhar. E quem é que ia passar? Quem é que vai passar vergonha nisso aí? É o MP. Porque os promotores que vão fazer o plenário não foram os promotores que fizeram a denúncia. E tem uma voz dentro do próprio Ministério Público que eu já ouvi que aquilo não é dolo eventual. Quiçá culpa consciente ou inconsciente. Então, nós vamos ter toda essa discussão doutrinária, acadêmica, e aí vocês imaginam, todo o Brasil e o mundo assistindo o MP tentando atribuir dolo eventual na conduta de alguém que não existe. Eles iam passar vergonha. Por isso que em uma semana eles enfiaram 7 recursos para fugir do júri. E geralmente eles gostam de atribuir esse tipo de conduta ao advogado, né? O advogado ele tem medo, no bom sentido é cagão, quer fugir do júri. Não foi a nossa defesa. Agora, essa semana, eu li uma reportagem de um jornalista de uma determinada emissora falando sobre o júri. Nós estamos fazendo uma nota amanhã e querendo a publicação, porque ele dá a entender que foi nós, defensores, que fugimos do júri caso Kiss. Mas nunca! E o que eu mais queria era ser julgado em Santa Maria, o meu cliente queria ser julgado em Santa Maria, pela comunidade de Santa Maria, que já tinha demonstrado um feedback positivo para a absolvição dele, porque a denúncia é vazia, a denúncia não se sustenta, a denúncia é ridícula. Aquela denúncia, Felipe, eu tenho 2 cachorrinhos aqui em casa, tá? A Babalu e a Paçoca. Eu não coloco a denúncia para elas fazer xixi, porque por osmose podem matar os cachorrinhos de tão ruim que é. E isso nós íamos dizer, diferentemente do caso Bernardo, que nós tínhamos uma cliente que dava o intercrimes em toda a fase policial, então ela informava o que tinha acontecido já na delegacia de polícia, em que pese estar desacompanhada do advogado, e aquilo era fundamental, porque talvez se ela tivesse acompanhada do advogado, nem a pronúncia tivesse, porque não teria materialidade, porque ela informou onde estava o corpo depois para a polícia. Então, se esse menino teve um enterro, foi graças àquela cliente. Para vocês terem uma ideia da importância de nós analisarmos todas essas situações que estão em jogo em processos midiáticos. E hoje eu posso te informar com a maior tranquilidade que nós temos esse corpo já para trabalhar nesses tipos de processos. E eu quero e eu gosto de dividir com os meus alunos essas situações, porque eu mais ou menos já apanhei de um jeito, nós já apanhamos do outro lado, apanhamos daqui, a gente está. O melhor caminho para a gente adotar em processo midiático é esse. E hoje a gente pode informar com tranquilidade o melhor jeito de trabalhar nesses processos que mexem realmente com todos nós. Eu me recordo que quando eu e o meu colega nós íamos falar, quando chegou o nosso momento de falar, o meu colega me olhou, olha só, eu tenho caminhada. Nós absolvemos o primeiro líder de facção da história do Rio Grande do Sul, que é o líder dos Bala na Cara. Eu absolvi, tá? Num júri 4-3 em 2018. Então nós temos já uma experiência, a gente conhece o métier. Mas antes de a defesa começar a falar, o meu colega me olhou e disse: Bate, eu tô nervoso. Ele falou para mim, esperando que eu dissesse alguma coisa positiva para ele, né?
E eu disse para ele, Gustavo, tu tá nervoso? Pois é, eu não tô sentindo as minhas pernas. Eu não senti as minhas pernas. E isso que eu sou um cara já que estou acostumado. Fazer um júri para mim é comer um prato de feijão com arroz. Essa é a realidade. Eu faço 4 júris por mês. Só que quando a gente vê aquele ambiente que foi criado, tu tem que conseguir, o advogado tem que conseguir, naquele instante, ele sair fora daquele contexto. Tu tem que focar apenas no processo e na defesa do teu cliente. Daí eu disse para o Gustavo o seguinte, faltando 2 minutos para começar as nossas falas, Gustavo, nós vamos fazer o júri que a gente está acostumado a fazer, do pobrezinho lá do bairro Restinga, em Porto Alegre, o bairro mais populoso e violento do Rio Grande do Sul, onde eu fiz 50 júris com 49 absoluções. A gente vai fazer aquele mesmo júri, como se não tivesse ninguém na plateia. Não tivesse ninguém. E no júri de vila, de gente de vila, de pessoa humilde, pobre, não tem ninguém, é pouca gente. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos esquecer esse monte de repórter e ir para dentro. Vamos cair para dentro e trabalhar e fazer o que a gente está acostumado a fazer. Porque se a gente for, o advogado, ficar pensando, mas tem aí 9 milhões de pessoas me assistindo. Se tem esse plenário cheio de repórter, não vai vingar. O trabalho não vai acontecer de forma natural. E nós precisamos que ele aconteça de forma natural. O jurado tem que sentir a tua verdade. E eu falo para vocês, com a maior sinceridade do mundo, que até hoje eu colho os frutos desse júri. Porque eu disse, Gustavo, o processo é duro, o processo é difícil, mas nós temos que mostrar para o Brasil e para o mundo a importância de ter um advogado de defesa cuidando das garantias individuais constitucionais de alguém. Porque o processo era difícil, mas eu disse, ninguém vai montar em cima daquela cliente. Nós vamos a defender da maior maneira possível, da melhor maneira possível, com toda a nossa energia, com a pertinácia, com amor ao processo, com conhecimento do processo. Mas nós sabíamos que ia ser uma peleia muito difícil, porque foi a nossa cliente que deu o intercrimes naquele processo que ano passado realmente causou assim um boom no país, que até hoje, em diversos lugares que eu vou, o pessoal lembra e vem conversar, mas sempre nos dando o quê? Um feedback da importância do advogado saber se posicionar frente a uma situação adversa como aquela, porque a Constituição Federal, ela não prioriza, ela não garante direitos, meus queridos, apenas a pessoa virtuosa, ao homem virtuoso, a mulher virtuosa. Não! A nossa Constituição Federal, ela garante direitos, inclusive, para quem errou. E a nossa função como advogado de defesa é fazer com que isso aconteça materialmente, né? Nós temos que transformar o nosso conhecimento acadêmico, que nós aprendemos na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, nós temos que botar isso em prática. E como é que nós colocamos isso em prática? Por exemplo, no Tribunal do Júri. Como mais, professor? Numa audiência, nos posicionando, sabendo dos nossos direitos, das nossas prerrogativas, conhecendo o Código de Processo Penal, conhecendo o Código Penal, conhecendo a Constituição Federal. Isso cabe a nós. Aonde mais? Sustentação oral. Tu quer a importância do advogado numa sustentação oral? Meu Deus, quantas vitórias nós obtivemos em sustentações orais que as pessoas diziam, não, mas não tem como. Mas tem sim. E isso a gente aprende na faculdade, na pós-graduação, quando nós trabalharmos juntos, que eu vou ter a maior alegria em ensinar para vocês, porque eu não vou falar para vocês só apenas sobre o Tribunal do Júri. Eu quero entrar um pouco no assunto de oratória, a postura do profissional, como é que a gente consegue a atenção daquele desembargador, daquele ministro do STJ, daquele ministro do STF, o melhor jeito que eu tenho de conseguir um resultado positivo. Isso nós vamos trazer na nossa pós-graduação. Nós queremos ir além, nós queremos trazer o conhecimento acadêmico e principalmente o conhecimento prático. E isso eu posso ofertar aos meus queridos alunos, porque num mês, numa semana, às vezes nós fazemos 30, 40 audiências. Tem dias que eu faço 10, 15 audiências de um réu só, que está preso em presídio federal. Vocês querem saber um pouco sobre o presídio federal? Falem comigo, eu faço 4 por mês. 4 por mês. Todos os presídios federais do Brasil,
nós temos que fazer, porque temos clientes desses presídios. Você sabe como se portar nesses presídios? Não, eu vou ensinar vocês a como se portar nesses presídios, porque eles têm uma logística completamente diferente de ir fazer um parlatório aqui na PASC, no presídio central, no presídio da cidade onde vocês estão. Então, tudo isso nós queremos trazer na nossa pós-graduação, fazer uma coisa diferente, para que realmente ela seja útil ao advogado, ao estudante que está se preparando para um momento importante que é a advocacia criminal, é tu exercer o teu mistério. E eu trabalho, Felipe, tu sabe disso, eu trabalho sempre no fio da navalha, porque os clientes que eu defendo hoje no Rio Grande do Sul, que são supostos líderes das maiores facções criminosas do país, eles têm uma exigência de trabalho. Eu não posso trabalhar num júri com eles, por exemplo, e isso vocês têm que ter intensidade de plenário, que é algo que eu estou escrevendo um pouco e quero trazer para vocês. Eu não posso trabalhar com esse pessoal que eu sei que eu vou ter uma cobrança, eu sei que eu vou ser cobrado, eu não posso trabalhar com eles 60 por hora. Eu tenho que trabalhar com eles a 110, 220. Então isso se chama intensidade de plenário. Onde é que a gente aprende isso? Nas nossas aulas que nós teremos junto à nossa pós-graduação. Então tudo isso nós vamos trazer com muita alegria e vai faltar um pouco de tempo para nós tratarmos de tudo isso, mas eu vou procurar nas nossas aulas objetivar o máximo para passar o que é mais importante e que é o meu objetivo, conhecimento e experiência. Cara, essas absolvições, esse monte de absolvição que veio não é porque o cara é muito bom, não. Sabe por que elas vêm? Porque a gente tem experiência. Porque eu já posso dizer para vocês que eu já assisti todos os tipos de plenário como estudante, já fiz todos os tipos de plenário como estagiário e hoje já fiz muitos júris como advogado constituído, enfrentando promotores dos mais diversos gabaritos. A gente trabalha aqui em Porto Alegre só com promotor top de linha, com cara que tem 1.000 júris, 1.500 júris. Eles têm muita experiência. Então, na condição de professor, eu tenho que trazer a vocês a minha experiência para que quando vocês forem enfrentar esse tipo de promotor, enfrentar no bom sentido, vocês tenham escopo, vocês tenham um corpo para conseguir um bom resultado. Por quê? Não esqueça, no júri nós somos cobrados por todo mundo. Nós somos cobrados pelo réu que ali está sentado assistindo todo o nosso trabalho e ao final ele vai cobrar. Ao final, numa condenação, ele vai cobrar. Só que, quando nós realizamos um trabalho de escola com energia, sangue no olho, dinâmica de plenário, intensidade de plenário, mesmo com uma condenação, aquele réu vai dizer: valeu a pena a investir esse dinheiro, esses honorários nesse advogado. Ele honrou a minha defesa. O que não pode, eu ter um réu condenado com uma defesa frágil, sem intensidade, sem emoção. Outra coisa que ninguém trabalha no júri. Meus amigos, júri é emoção. Eu me recordo também de um júri que nós fizemos em Canoas, de um líder, um suposto líder de uma facção da cidade de Canoas, que nós absolvemos também por 4-3, e ao final uma jurada que fazia a composição do conselho de sentença me entrega um bilhete em mãos e diz: olha, eu acredito na recuperação do ser humano. Foi um júri que eu fiz só na emoção, só na emoção. A prova era frágil, então eu disse: não, vou botar aqui do lado dessa prova, porque jurado, não se esqueçam, entende muito pouco ou quase nada de direito penal e processo penal, eu vou trabalhar a emoção. Nós precisamos buscar outras fontes. Professor, onde é que tem essas fontes? Na literatura. Nós temos que buscar isso na literatura. O pessoal me pergunta, Felipe, Gê, como é que tu te prepara para um júri, antes do júri? Gente, eu absorvi a prova. Eu estudei o processo de capa a capa, eu fiz o índice, eu conheço a prova pericial, eu conheço a prova testemunhal, eu conheço a prova documental. Um dia antes do júri, eu boto aquele processo de lado e eu vou ler um romance, eu vou ler algo dos gênios da literatura, para ver se eu consigo me aproximar de um desses gênios quando eu estiver fazendo a minha fala. Porque o júri é encantamento, o júri é emoção. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Tudo isso que a gente faz no júri, eu faço isso no STF, no STJ e no tribunal aqui, ou no TRF4, e dá certo. Porque quem está assistindo, nunca se esqueçam, quem está assistindo é um desembargador que também quer ouvir algo diferente. E a gente precisa buscar outras fontes que não sejam apenas só as nossas leis,
o nosso Código Penal, a nossa Constituição Federal, o Código de Processo Penal, porque isso eles sabem melhor do que ninguém, tanto quanto nós. Fizeram um concurso para isso. Então eu busco outras fontes, uma literatura mais amena, algo diferente, trago isso, linkando ao processo qual eu estou defendendo, para conseguir a atenção daquele julgador. Porque é horrível para o advogado, gente, eu vejo muito isso, porque faço muitas sustentações orais, quando tu está falando ali, tendo aquela postura, né, de defesa, aguerrida, e o cara não está prestando atenção em ti. E isso é comum, só que tem técnica para fazer com que ele te olhe. E isso nós vamos, com muita alegria e intensidade, ensinar na nossa pós-graduação. O nosso objetivo com a pós-graduação da URI é trazer coisas diferentes. Não adianta eu chover no molhado, não adianta só trabalhar sobre os artigos que nós temos, os quase 100 artigos, pouco mais que nós temos sobre o Tribunal do Júri. Eu preciso trazer para vocês algo diferente, que seja importante na vida prática de vocês. E modéstia à parte, Felipe, nós conseguimos fazer isso hoje com uma naturalidade muito grande, porque temos um número bastante significativo de experiências boas e ruins. Então, o nosso objetivo vai ser trazer essas experiências boas e ruins, dos grandes trabalhos que a gente fez, dos trabalhos que não apareceram tanto, mas que tiveram repercussão. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, o júri do beijo em Venâncio Aires, onde uma menina recebeu 7 disparos de arma de fogo, né, juntamente com seus parentes no veículo, e o réu saiu solto. Por quê? Porque ela deu um beijo nele na frente do conselho de sentença. Isso eu vou querer trazer para vocês e explicar o que realmente aconteceu. Mas para vocês verem, era um júri que era para o menino tomar 16 anos, ele tomou 6 anos e pouco, já estava preso há 7 meses, saiu solto do plenário. Foi um boom no país inteiro, nós demos entrevistas no país inteiro, mas que parecia ser um júri que não ia. Era mais um júri que ia acontecer de uma tentativa de homicídio, um feminicídio. E o rapaz saiu solto e deu toda aquela repercussão. Mas por quê? Porque nós estávamos preparados para aquele momento, sabíamos o que estávamos fazendo, e é isso que eu quero trazer para vocês. São esses casos práticos. Trazer caso Bernardo, trazer caso Kiss, trazer júri do beijo, trazer esse grande júri de Novo Hamburgo, que é o júri chamado dos 2 milhões, tudo para poder fazer com que o aluno, com exemplos práticos, diários, da nossa atividade profissional, possam compreender melhor e, principalmente, Felipe, fazer uma junção do conhecimento acadêmico e do conhecimento prático diário da advocacia. Bah, falei pra caramba aqui, né? Tá louco, né? Não sei se eu abro um pouquinho para pergunta. Tá muito bom até agora. Tem alguns questionamentos aqui no chat. Tá. Eu entro aqui, eu vou entrar aqui, vamos lá. Fica à vontade, vai interagindo com o pessoal aí. Tá. Começa ali pela Natália Brito, né? Ela disse que teve dolo, na opinião dela. Em qual deles? No caso Kiss? Prof, para mim teve dolo, sim. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vê se tu consegue no chat. Eu vou achar aqui. Vamos ver. Bom, eu vou narrar a conduta do nosso cliente para a Natália, eu acho. E para ela, vamos ver se a gente consegue entender melhor o que aconteceu. Por que o nosso cliente ele está denunciado? O Ministério Público, eu não estou falando da conduta dos outros. Cada um é defendido por um bom advogado. O nosso cliente está denunciado porque supostamente ele comprou artefatos que eram mais baratos, que eram para ter sido utilizados fora do ambiente, para ser utilizados em ambiente externo, e aí o mais barato era para ser utilizado no ambiente, o mais caro era para ser utilizado no ambiente interno. E ele comprou o mais barato para ser utilizado no ambiente externo. Só que é o seguinte, ele não tinha poder de decisão nenhuma. Tá?
Foi dito para ele comprar determinado objeto e ele comprou. E mais, como é que eu vou ter dolo se ele quase faleceu dentro da boate? Ele chegou a desmaiar dentro da boate. Então ele queria um suicídio. Tá? Por quê? Dolo eventual, vocês sabem, tanto como eu, que eu tenho que, ao menos, prever aquele resultado e, no final da conduta, querer o resultado. Lá no final da conduta, eu digo, vai acontecer e se dane. Esse é o dolo eventual. Vai acontecer. Então, passou na cabeça dele que ele ia botar fogo, que ele ia incendiar e matar um monte de gente, um monte de jovens queridos, jovens com a vida inteira pela frente, e mesmo assim, no final da conduta dele, ele aceitou isso? Não, isso não dá para aceitar. O que acontece, então, que tem que ser feito é aumentar a pena da culpa. Eu concordo com você, tem que aumentar a pena da culpa. Se é que tem culpa na conduta desse rapaz. Agora, os outros acusados, eu também me arrisco a dizer que para alguns não teve dolo. O dolo eventual, ele é muito claro, não se esqueça. Eu assumo o risco e no final da conduta eu aceito o resultado. Eu penso, vai acontecer, mas ferrou, já é. Gente, esse meu cliente, ele, além de ter desmaiado com a fumaça, ter sido retirado, puxado, ele não morreu por um detalhe, ele, depois de voltar à consciência, começou a resgatar as pessoas dentro da boate. A conduta dele é essa. No mínimo é culpa. Agora eu vou discutir se é culpa consciente ou inconsciente. A minha tese é clara e tranquila, que é negativa de autoria. Estão me entendendo? Então, nós tivemos conversando, a Natália, depois professora de estudante do primeiro semestre, como não se sentir mal ao defender um criminoso, sabendo que já vamos falar. A conduta desse rapaz, ela é no máximo culposa. E aí você sabe que quem julga o homicídio culposo é o juiz de direito, não é o conselho de sentença, até porque quem julga o homicídio doloso é o conselho de sentença, crimes dolosos contra a vida, não crimes culposos. E isso, eu vou confirmar para vocês, já existe uma voz corrente dentro do próprio Ministério Público que é impossível sustentar dolo eventual nessa situação para os 4. Por que, Natália, o Ministério Público recorreu tanto para não ir a júri contra o meu cliente? Sabe por quê? Porque o Ministério Público quer levar os 4 a júri juntos, agora em Porto Alegre, porque assim ele quer criar um mal-estar entre as defesas e tentar comparar a conduta do meu cliente com a conduta do dono da boate. Claro, pode ter divergências, isso vai pesar mal para o conselho, e eu sou advogado brigador, assim como o doutor Gustavo, nós não vamos lá para perder. E daqui a pouco pode dar um conflito entre as defesas, e isso pesa muito mal no júri. Mas só um pouquinho. Aí nós não vamos estar fazendo justiça. Quando que, na realidade, o promotor deve ser promotor de justiça, e não o promotor inquisitorial que quer condenar mais um para condenar. Então nós estamos saindo dessa situação, que é importante, nós estamos saindo da justiça. A conduta do meu cliente foi essa. Ele era um terceirizado da banda, já tinha comprado esses mesmos artefatos outras vezes, tá? A mando da banda, dinheiro da banda, isso tudo está no processo. Ele não tinha conhecimento de fogos, ele comprava, levava e a banda fazia um show. É isso que acontecia. Agora, eu tive dentro da boate e realmente me deparei com um local inadequado. Era um brete aquilo ali. Então nós tínhamos assim uns ferros para segurar a entrada da boate, a saída das pessoas. Parece que alguns seguranças mantiveram o pessoal lá dentro por causa da comanda. Olhem só, o extintor de incêndio negou. É culpa do meu cliente. Ele tem o dever de cuidado, de saber que o extintor de incêndio não está carregado. O extintor negou. Quando o momento que começou o fogo, se o extintor está funcionando, não tinha acontecido isso. Aí tu vai atribuir isso para esse coitado? Não, não pode. Tu vai atribuir esse coitado a culpa de ter vários táxis na frente da boate que impediram a saída das pessoas? Vocês sabiam disso? Isso aconteceu.
Vocês vão atribuir dolo ao meu cliente ou culpa porque tinha aqueles ferros que acabaram segurando o pessoal e foi morrendo um por cima do outro? Não. Meu cliente, ele sabia do funcionamento da boate? Não. Vocês vão conseguir atribuir dolo eventual ao meu cliente porque a iluminação da boate estava ruim e ela estava indicando os lugares errados de saída, onde eu tive dentro dos banheiros, que eu me horrorizei, que mais de 100 jovens morreram dentro do banheiro porque acharam que a saída era aquela? Vocês vão atribuir dolo ao meu cliente porque ele não sabia que a espuma que foi colocada era de colchão e não era adequada para a boate? Quem é que deveria saber disso? Era o meu cliente? Só que ele não é boi de piranha. E, modéstia à parte, ele está bem defendido e nós vamos tocar o dedo na ferida. Vocês vão atribuir culpa ao meu cliente quando o Ministério Público teve dentro da boate, assinou um TAC, juntamente com a prefeitura, liberando a boate? Quem deveria estar sentado lá é a instituição do Ministério Público também, junto com a prefeitura. Vocês vão atribuir dolo ao meu cliente quando teve alvará vendido por alguns bombeiros e não pela instituição ao dono da boate? Não, tudo isso vai ser dito. E todas essas situações estão dentro do processo. Eu não estou criando para vocês. Isso está dentro do processo e vai ser demonstrado. Vai faltar tempo para mim. Por que eu quero ir a júri sozinho, gente? Eu vou ter 1h30 para me deleitar trabalhando esse processo. O problema é que eu indo a júri com 4 pessoas, daqui a pouco eu tenho 30 e poucos minutos para falar. O que eu vou fazer? Eu vou abandonar o plenário. Não tem condições de eu fazer um júri de 79 volumes em 30 minutos. Tem que abandonar o plenário. Porque o júri, ele garante o quê? Plenitude de defesa. Não é nem ampla defesa, é plenitude. Ela é gigantesca, ela é máxima. Então, tudo isso ninguém sabe. Aí, no momento que a gente começou a falar para Santa Maria entendeu que o meu cliente tinha que ser absolvido. E aí o Ministério Público correu porque viu que o réu ia ser absolvido. O caminho era aquele da absolvição. Ingressar dentro das penitenciárias, nós estamos assim com um problema muito grande. E eu acho que isso vai acontecer em breve. Eu já tive... nós já tivemos mortes dentro da PASC, que teoricamente era uma penitenciária de um pouco mais de segurança, mas o vírus já entrou dentro da PASC, provavelmente vai entrar dentro do presídio central e vão ser presos tirados ali de PASC. Pessoal, eu não sabia que a live ela ia passar um pouco mais da 1 hora. Eu tenho que dar uma aula online daqui a pouco. Aí eu vou pedir vênia para vocês, para nós indo para a parte final, que eu tenho que dar aula hoje ainda de processo penal na faculdade online. Eu peço desculpa para vocês. Ilustre, queria te agradecer em nome aí de todos os nossos alunos, nossos colegas. Uma satisfação imensa contar contigo. Acho que acabou saindo já o professor. Colegas, pessoal, muito obrigada, prof. Felipe. Muito obrigada a todos os nossos alunos. Imensamente feliz pela nossa live ter dado certo. E para uma pessoa como o professor Jean, que veio, né, se colocou à disposição para vir ao campus, mas infelizmente não deu, mas estamos conectados, continuamos aqui conectados pelo conhecimento. Obrigada a cada um e a cada uma que participaram. Se gostaram, deem um feedback ali para nós, por favor, para que nós possamos ter outra. Se gostaram, por favor, já deixem dicas aí, sugestões para a próxima, tá bom? Beijão no coração, morrendo de saudade. Gostaria de agradecer a todos os nossos egressos, nossos alunos que assistiram essa live. Obrigado, viu, pela participação de vocês, os nossos colegas também. E queria dizer, principalmente aos colegas que pretendem fazer a pós-graduação, que nós vamos ter aí inúmeros professores, profissionais com vasta experiência na área, e assim que as coisas normalizarem, se tudo correr bem, vai sair aí o nosso curso. Tá? E muito obrigado, gente, pela participação de todos. Isso aí, professor Felipe, eu agradeço a ti pela gentileza de sempre contribuir conosco, a cada colega também que divulgou e compartilhou, e até a nossa próxima, né, nossa live. Surpresas virão aí. Um beijo no coração de cada um. Obrigada, pessoal.